Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, o podcast que veio para contar histórias de empreendedoras, inspirar e motivar pessoas. E para você que já chegou aqui, já se inscreve no canal e dá um like. E também lá no nosso Instagram, Pod Café com você, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades e de todas as convidadas que vêm por aqui. E antes da gente começar, já quero dar um spoiler aqui da minha convidada, a Érica. A Érica é corretora e ela vai contar pra gente como ela se reinventou numa área que está em ascensão, que é o mercado imobiliário. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes da gente começar esse bate-papo, que eu tô super animada, eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Biscoitos Vise, gente, são biscoitos amanteigados, zero conservante. Entra lá na página da Érica, que ela tem biscoitos maravilhosos. E agora, para o final de ano, é um ótimo presente para o seu cliente. E também Saboaria Conexão. São sabonetes feitos por uma terapeuta holística e energética. Entra na página dela, ela também aceita encomendas para festas, eventos e por corporativo. E a gente também tem uma patrocinadora, que é a Letícia Ferreira. A Letícia Ferreira, ela é social media. Gente, toda empreendedora precisa de uma social media para dar uma alavancada nas redes sociais. Já segue o Instagram dela que está aparecendo aqui na tela. E agora, chegou a hora da gente começar o nosso bate-papo com a Érica. Érica, eu quero te agradecer por você estar aqui no Pod Café. E eu conheci a Érica, gente, num curso no final de semana, no Ibirapuera. No final do curso, a gente fez aquele network ali. Foi Pegamos fantástico. o Uber juntas, compartilhado. E hoje ela está aqui no Pod Café. É uma honra te receber. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pode começar a falar um pouquinho de como você começou as suas atividades profissionais. Começou bem cedo. Bem cedo. Bem cedo. Bem cedo. Tem muita gente que acha que é agora, né? Porque minha vida teve um lapso temporal, mas começou bem cedo. Com 18, por conta de coisas de família, né? Minha família era bem conservadora, minha mãe era bem rígida, assim, em termos da criação. Então, foi uma forma de eu conseguir, com 18 anos, ter um pouquinho de autonomia. Então, foi uma proposta que veio, assim, se eu queria, como eu não podia fazer nada, meu pai chegou e falou, se você quiser, tipo, uma viagem, sair, alguma coisa, e você conseguir se bancar, tá permitido. Então, foi a abertura para começar. Era tudo que você queria. Tudo que eu queria, tudo que eu precisava, só aquela palavrinha. Então, eu procurei o meu primeiro trabalho, que foi, com 18 anos, num shopping. Eu intercalei, eu estava, na época, estudando para prestar vestibular, mas vi que dava para ter as duas coisas. Então, eu entrei, zero... conhecimento. Total. Mas era uma porta fácil de entrar, comecei a trabalhar num shopping, numa loja que estava iniciando. E ali foi interessante. Era loja de roupa? Era loja de presentes. Presentes. Uhum. Era bem interessante. E foi interessante porque eu não tinha experiência, aquela coisa, mas ali eu já comecei a ver que eu já tinha uma pontinha para venda, pelo menos. Porque em 3 meses a proprietária já gostou do meu desempenho e eu comecei a gerenciar a loja. E já foi se apaixonando ali por vendas. Já, exatamente. Vi que já fui mordida ali pelo bichinho. E aí eu acho que foi assim, uma surpresa, tanto para mim quanto para a família também. Né? Porque assim, às vezes você é aquela pessoa que nunca trabalhou fora, tinha, assim, muito presa. Então, acho que foi... Isso não foi aqui em São Paulo, porque esse seu sotaque não nega, né? Foi isso também. Tem isso. Tudo começou em Minas. Sou mineira, é verdade. Em Juiz de Fora. Que bacana. E trabalhou no shopping lá, então? Trabalhei no shopping lá. E ficou quanto tempo? Eu fiquei pouco tempo. Porque o que aconteceu? Quando minha mãe me viu nesse desempenho, ela mesmo teve assim, um insight de abrir uma loja. Falou, então faz alguma coisa para você. E foi aí que começou minha parte, né, coisa empreender.
Ah, mas foi com o incentivo dos seus pais, Dos então. meus Ela viu que pais. você estava Não, se dando bem lá na loja. E aí Ela você viu que ficou... eu tinha um potencial. Já abriu um negócio para você. Já. Aí eu comecei a trabalhar com semijoias. Olha. Aí ela abriu uma loja, eu fui trabalhar com ela. E daí começou. A gente começou com uma loja, quando foi ver... No final, a gente já tinha 3 lojas. E aí você já se sentiu empreendedora? Já me senti empreendedora. Porque mesmo... Engraçado, porque aí nesse meio tempo eu tinha as lojas e também fui... fiz vestibular, passei, me formei em Direito. Em Direito? E acabei não exercendo a profissão porque eu já... Era algo assim que já tanto financeiramente já me supria e era algo que eu gostava muito. Já estava com propósito. Já tinha isso. Só que assim, é aquela coisa, eu era de Minas, Juiz de Fora, e nesse meio tempo de faculdade, de abrir loja, eu comecei a namorar e acontece que ele não era da minha cidade, que a minha cidade tem essa, a faculdade é uma faculdade muito forte, a federal de lá, então as cidades do entorno sempre muita gente vai estudar. Então ele formou, mas não ficou na cidade. Até também a profissão dele, que era engenheiro, não permitia, a cidade não comportava. Então ele foi embora. Teve outras propostas. Isso, e aí nesse meio tempo foi essa parte de um namoro à distância e veio o checkmate. Ou a gente terminava, porque fica muito tempo distante, ou a gente ia casar. E aí demorou um pouco essa decisão, porque... Eu também sabia que como ele tinha essa profissão de, às vezes, estar sempre mudando, pesou um pouco. Só que ele fez um movimento e a empresa falou que ele não mudaria mais, a gente moraria no Rio. No Rio, de Minas para o Rio. Mas a minha cidade é muito próxima do Rio. Juiz de Fora. Entendi. Tem até a brincadeira que a gente é carioca do Brejo, porque é muito próxima. É a cidade de capital mais próxima, até mais próximo do que BH. BH é próximo, dá umas 3h30, mas o Rio, 2 horas você já tá, a estrada é muito boa. Você se sentiu assim mais confortável eu já me senti, para tomar decisão. Gosto de praia, era uma coisa que dava para eu continuei com as lojas, porque era algo que eu conseguia fazer essa logística. Então, acabei casando e fui morar no Rio, mas permaneci com as lojas, porque conseguia fazer esse... Você ficava viajando, Rio, Juiz de Fora. Juiz de Fora dava para... Dava conta. Mas era uma época que não tinha o que a gente tem hoje em dia de tecnologia, então era uma coisa que tinha que estar lá presencial. Você tinha funcionários lá também? Tinha funcionários, as lojas tinham funcionários. Era mais assim, parte de compra... gerenciar mesmo, né? Às vezes, e eu gostava também de trabalhar com a venda também, de estar ali na frente, eu sempre gostei, porque eu acho que para fazer uma boa venda você tem que no front. Conhecer o cliente. Isso. Eu sempre trouxe isso para minha vida, que a venda ela funciona quando você está ali, vendo o cliente, falando com o cliente. E foi durante um tempo eu consegui fazer essa logística, morar no Rio e ter minhas lojas em Juiz de Fora. Só que eu engravidei sem estar muito planejado. Foi uma gravidez meio no susto, assim. Que eu sempre jogava pra frente. E nessa história de vinduda, veio toda uma mudança, né? Além de engravidar, já ficaria mais difícil fazer essa logística com o bebê. Ele acabou também recebendo uma proposta pra gente morar em outra cidade, com uma outra empresa. A proposta. Que é o que eu sempre brinco, né? Eu sempre tento planejar minha vida, mas... não dá para ser tão assim certinho. E aí foi isso. Tive que fazer a triste decisão de que eu teria que realmente parar dessa parte da loja. Mas aí quando você estava grávida, você ainda fazia todo esse percurso? Sim, fazia até a gravidez. Ela ainda com alguns meses eu ainda tentei fazer essa logística de levá-la e tudo, mas aí eu vi que não tinha condição. E a gente mudou do Rio, então ficou mais difícil ainda. A gente acabou mudando, ficou mais distante e um bebê. E nessa época a gente sentou, conversou, ele tinha um salário que comportava eu poder parar de trabalhar e me dedicar à maternidade. E foi o que aconteceu. Fechou as lojas. Passei as lojas e fui viver a maternidade. A primeira cidade que a gente morou depois que saiu do Rio se chama Campo dos Goitacazes, é sul-fluminense. Já ouvi falar. Tem a Bacia de Campos, Macaé, algumas pessoas conhecem a parte do petróleo ali. E foi isso. Mudei para uma cidade onde eu não... Aí começou a minha saga mesmo de mudanças de cidades.
longe tudo, né? de tudo. Porque você não tinha uma rede de apoio também. Não. Tendo um bebê. Isso é bem... Foi sempre... Por isso foi a opção de parar um pouco. Então, gente, parei. E aí, nesse meio tempo, tive várias mudanças. Tive Duda. Depois veio o Rafa também. Depois de 4 anos, engravidei do Rafael. Aí você tava aonde? Que cidade? Então, tava no Rio. E aí, nesse meio tempo, é aquela coisa que eu falei de planejar. Eu demorei um pouco a ter o Rafa. E quando eu descobri que estava grávida, veio a notícia da gente ter que mudar de cidade. E a gente veio a primeira vez para São Paulo. Foi a minha primeira vez em São Paulo. Porque essa é a segunda vez que eu brinco que eu tô em São Paulo. E a primeira vez... Então, eu cheguei aqui do Rafa em janeiro de 2015 e tive ele em março de 2015. Nossa, e aí aqui, mais uma vez, você sozinha, com 2 crianças, sem né? conhecer. Um bebê. Um bebê e uma criança de 4 anos. Sem conhecer ninguém. E assim, você se dedicando, né? Sim. Ser mãe, dona de casa. Exatamente. Foi uma vida completamente diferente. Eu virei uma outra pessoa. E aí foi isso, com 2 crianças em São Paulo. Ficamos um tempo em São Paulo e depois acabei saindo de São Paulo novamente. Nessa segunda vez que eu voltei para São Paulo, eu já comecei a ver uma necessidade de retomar o trabalho. De ter uma... Não ser só... Não que a gente não tenha, né? Porque dona de casa, mãe, é um trabalho que eu falo... Sim. Que é mais do que qualquer outra coisa. Trabalha muito mais. Melhor ser empreendedora mesmo. Eu brinco que tem muita gente que fala, ai, que ótimo. Eu falo, não sei, é ótimo poder criar seus filhos e estar ali, ter aquela demanda. Mas é uma vida muito, muito sacrificante mesmo. É um trabalho diário, né? Aquilo parece que você nunca vence. Eu acho assim, né? A gente que empreende, né? A gente pode até sair do empreendedorismo, mas o empreendedorismo não sai da gente. É verdade. Aí eu comecei nessa busca, o que fazer. E por isso, morar numa cidade onde eu não tenho rede de apoio, tendo 2 crianças pequenas, eu comecei a tentar achar algo que eu conseguiria fazer esse contraponto de continuar cuidando deles, mas também começar uma caminhada de uma vida, voltar ao mercado de trabalho, isso mesmo, uma retomada. Um retorno, né? E aí eu tive a impressão que, tipo assim, ser corretora de imóveis me facilitaria essa coisa do horário. Não que não faça, né? Porque, assim, o corretor, ele não é um funcionário, nem de uma construtora, nem de uma imobiliária. Você tem essa mobilidade de horário. Mas, ao mesmo tempo, não, porque não é quem te contrata, é o seu cliente que, às vezes, acaba determinando a sua rotina de horário. Entendi. E como a gente depende de venda, então, às vezes, você acaba não tendo uma vida, uma rotina, porque é o tempo do cliente. Tem mais liberdade, né? Também. E aí você começou a pesquisar? Como é que foi? Como é que te despertou isso? Isso, na verdade, o que aconteceu foi, eu comecei a pesquisar, era uma área que eu falei, eu acho que consigo me enquadrar, e fui uma amiga, que a família tem construtora, e o pai dela foi há muito tempo corretor, Olha. Fui perguntar, falei, Camila, você acha que eu tenho, assim, né, características, você acha que eu conseguiria ser corretora? E ela, imediatamente, ela falou, eu acho que você tem um dom de comunicação, eu acho que tem tudo a ver com você. E aí, tá, já saí dali bem animada. E mais animada depois de 3 dias, porque ela me ligou, falou, olha, ela tem uma construtora familiar, ela falou, a gente tem os nossos empreendimentos e a gente está querendo montar uma house, você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, opa. Perfeito. Foi assim, eu estava pensando e juntou tudo. Então, a partir daquele momento, eu já me inscrevi no Cresce para fazer prova, ver como que era o andamento. Comecei a estudar, fazer estágio. Então, meu estágio já começou junto com o trabalho lá. Entendi. Então, como tinha um prazo para cumprir de 6 meses, estágio e tudo mais, eu acabei fui trabalhar com eles. E aí, quando terminou o estágio, eu ainda estava assim, me adaptando. Eles tinham umas demandas diferentes lá. A família é maravilhosa que me acolheu. E eu percebi isso, que eu ainda não estava preparada com meus horários com as crianças para estar ali. Era muita coisa para conciliar. Muito. Tinha férias, porque surgiu as férias, e aí eu me desesperei. Que foi meu primeiro
a primeira barreira com eles, porque uma coisa assim, eu equacionei durante as aulas, quando chegou as férias, foi o meu primeiro ponto de, Não tinha com de quem conflito, deixar. assim, carreira e filho. E aí a gente conversou e falei, olha, ainda não é o momento. Mas é aquela coisa, não é e é, né? Porque eu acredito muito assim, Deus prepara tudo muito certinho. Isso é verdade. Eu creio. Na minha vida, a minha história, você vai vendo ele colocando todos os dedinhos, porque vai dando tudo muito certo. E aí saí, foi um mês de férias deles, e nisso, nas férias, dentro do prédio onde eu morava, aquela coisa, desce com criança, sobe com criança, um vizinho que tinha uma corretora na região, Nossa. falou, você é corretora, né? A gente tá com um produto aqui maravilhoso do lado da minha casa. Então, era tudo que eu precisava. Nossa, perfeito, de novo. E aí, eu voltei pro mercado novamente, assim, saí um pouquinho e voltei. Fui para essa construtora. Foi uma outra experiência também, tá dentro de um empreendimento, ele estava acabando de ficar pronto e foi muito legal. Só que aí foi isso, fiz o produto, entregaram o produto e já não tinha mais unidade para vender. E foi você conseguia primeira... vender? Consegui. Olha! Foi muito legal, foi a minha primeira venda, assim, depois que eu tirei o Cresce. Foi muito legal. Nossa, nem eu, foi uma coisa assim que até hoje, assim, aquele sentimento da primeira venda. Você chega em casa chorando. De voltar, né? De ter uma renda novamente. Sim. Que porque bacana. é uma mistura de emoções, né? Assim, você vê que é possível acreditar e acontecer. Foi muito legal. Que linda. Então, aí foi muito bom. E você ficou lá quanto tempo nessa coisa? Foi acho que uns 6 meses. Foi tempo de ter o produto, de o produto ficar vender. Pronto. E aí eles fizeram esse lançamento de... Olha, tá pronto, vamos entregar, e aí vendemos as últimas unidades. Foi sucesso isso, não ficou mais unidade para vender. E aí eu vi que também já estava na hora de eu... E eu, nesse meio tempo, também recebi uma proposta, quando eu estava lá, de algo que eu queria trabalhar muito, que era um online, dentro da corretagem. E aí eu fui para uma outra, que também é da minha região aqui, que é a Diálogo, e comecei a trabalhar lá no online. Olha. Então, foi outra experiência também. Foi ganhando bagagem. Sim. E aí foi legal. Era uma coisa completamente diferente. Você vai se superando, tudo. Consegui também efetuar minhas vendas lá. Só que aí começou também a parte... Sempre é isso. Era tudo muito inicial. Então, as crianças ainda... Eu tinha muita coisa para equacionar da minha vida pessoal junto com a profissional. Mas você estava indo, né? Estava recebendo as propostas, estava conseguindo conciliar. Maravilhoso. Mas sempre tem aquela coisinha. E aí veio uma outra construtora que eu sempre gostei, que era a Ezetec, que me fez uma proposta também de ir para a equipe deles para trabalhar em algo que eu também não tinha trabalhado. Você foi galgando sempre que era construtoras grandes, isso, né, lançamentos. Isso foi muito legal. Porque eu imaginei, porque o incrível dessa história, assim, que eu imaginei que eu ia fazer esse estágio e ia me preparar durante um ano, estudar mais. Eu tenho essa cobrança muito de sempre querer fazer curso, mas acabou que eu fui fazendo os cursos e treinamentos. No meio do caminho. No meio do caminho, trabalhando. E fui para a Ezetec. Só que... E aí foi isso, foi muito interessante. É uma consultora grande que atua em São Paulo inteira. Então, comecei, porque isso também era uma barreira que eu tinha, pessoal, por não ser de São Paulo, ser de Minas, eu conhecia a região onde eu morava. Então, eu comecei a conhecer São Paulo. Foi muito legal. Você vê, aqui assim, tem muito produto, variedade de produto, tem tudo. Você vê, é produto, é públicos diferentes, regiões, né? A gente vai aprendendo a história de cada bairro, isso é incrível para cada lançamento, então foi muito legal. E aí fui para a Ezetec. Chegou na Ezetec, eu comecei a ter os produtos que tinham, começaram a ser muito distantes da minha casa. E aí veio uma outra proposta para uma pessoa que eu trabalhei na Ezetec, que tinha vindo para um produto do lado da minha casa também, que era só atravessar a rua. Nossa! Que era Cirela. E eu falei, então vamos lá. Conciliar com os filhos, já pensava ali. Porque você tenta juntar tudo, filho, qualidade de vida, isso tudo faz uma diferença na hora de você, pesa, né, para você fazer a escolha. E aí fui para a Cirela também, que era uma outra empresa que eu não imaginava conseguir trabalhar nesse curto espaço de tempo, assim, porque para mim eu imaginava algo de eu ter muito mais bagagem, e foi incrível. Foi uma empresa, assim, todas que eu trabalhei, todas
Todas grandes e grandes, com muito todas me aprendizado. acrescentaram muito. Mas essa final foi, assim, a Cyrela que eu trabalhei, foi muito legal, porque assim, eu consegui pegar todos os processos de você ser corretor e finalizar o cliente até o final, de fluxo, de entender. Eu já tinha mais bagagem, fiz mais, assim, vi onde que eu estava falhando e precisava melhorar. Agregou demais, então. Demais. Então, foi incrível. Então, fui para a Cyrela, trabalhei, fiquei durante 1 ano e um pouco. E agora, tem o quê? 9 dias. 9 dias. 9 dias eu fiz com muito pesar no coração, mas assim, para algo que eu acredito, e hoje em dia já estou mais consolidada no que eu quero, no que eu vejo do meu perfil dentro do mercado. Um propósito. Tá numa imobiliária também que me acolheu e que eu acredito, e nesses 9 dias eu tô tendo certeza que então você fez outra migração, você foi estar em outra empresa agora. Agora eu tô na Tag House. Olha! Bem na Paulista, lugar que eu amo, assim, de paixão. Eu adoro estar ali naquele burburinho. Você atende um público, como é que é? É lançamento, é seminovo? Então, agora, hoje em dia, eu estava mais em lançamentos, a gente tinha um estoque, mas era adicionado sempre para uma construtora. Eu sempre fiz esse perfil de estar em construtoras. Agora, não. A imobiliária, ela amplia a sua margem de ter mais produtos. Então, hoje em dia, eu brinco que eu trabalho pro cliente. Olha. Eu estava trabalhando mais para uma construtora ou para uma empresa. Hoje em dia, eu trabalho para o cliente, que era o que eu queria. Então, a Mel vai chegar e vai me procurar falando que quer uma demanda, e eu vou conseguir, dentro de São Paulo, por ser uma imobiliária que faz parceria com todas as construtoras. Nossa, abriu o leque total. Então, eu consigo atender o cliente. Eu consigo, que era muito... Região. Região. O que ele está procurando. Sim. O preço que ele está procurando. Exatamente, a gente vai chegar lá. É uma outra demanda. Igual eu percebo, né? Igual eu falei, eu estou recente nesse momento agora. E já... aconteceu do meu primeiro cliente que eu atendi, é um cliente que vem de Belém. Olha para você ver, a gente está fazendo a venda toda. Eu já fui todos os apartamentos que ele queria, fiz imagem, a gente está conversando de videoconferência e ele vai fechar estando lá. Que bom! Não é? É uma venda porque você tem toda essa expertise hoje de mercado. Né? Toda essa bagagem, tudo que você foi galgando para chegar até aqui. Sim. Que bom. E como é seu atendimento hoje nessa empresa? Tem um ponto? Sim. Onde que é? A sede é ali, é na Paulista, né? Eu acho o melhor lugar hoje em dia para você... A localização. Localização, porque em termos de... Não só porque eu gosto da Paulista, eu acho que aquilo ali é um burburinho gostoso de estar... Para o cliente também, você consegue ter acesso fácil, né? Você tem metrô, você tem as vias, então, e está próximo de muitos bairros. Então, você consegue, se o cliente, como eu falei, eu tenho uma demanda maior, eu posso levar ele no produto, mas ao mesmo tempo ele pode ir até mim, a gente fazer uma reunião, ter um lugar que é gostoso de estar apresentando os projetos. Entendi. Então, a gente está ali. E é uma empresa que é muito gostosa, os donos, assim, a gente tem uma liberdade e um aporte deles, assim, muito grande. Que bom. Eles procuram os melhores, assim, as melhores parcerias, e é o que você falou, vai da localização ao produto e aos valores também, que a gente sabe que isso também interfere muito. Bastante. Você conseguir apresentar para o cliente, às vezes, algo que seja possível para ele. Então, ou a gente algo que ele tem na cabeça, que ele acha que não vai conseguir, ele consegue, às vezes, de uma maneira que ele nem está pensando. É o que eu estava tentando modificar dentro assim, esse quadro que a gente tem dentro da corretagem. Hoje em dia, é muito complicado com o cliente você mostrar para ele essa possibilidade, né? Que há possibilidades, pode não ser naquele momento, mas a gente consegue construir. Então, hoje em dia, eu que estou... Você consegue fazer essa consultoria toda detalhada. Tentando mostrar para o cliente que a gente vai fazer essa parceria do começo ao fim. Eu consigo achar o que ele precisa, porque agora eu consegui ter essa demanda de produtos.
seja da localização a um valor que tanto vai ser... Você está fechando o pedido aí já com cliente, exatamente, né? Isso é muito... online, ele vai comprar online, muita confiança. Muito. Que bacana, muito parabéns. Legal. Aquelas histórias que a gente... E a gente falando um pouquinho de propósito agora. Qual que é o seu propósito como corretora? Eu acho que o meu propósito é isso. O que eu acabei de falar. É mostrar para o cliente que tudo é possível. A gente vive... Eu escuto muitas vezes o cliente falar... eu falo, eu sou corretora. Ser corretora... eu queria muito, né? Todo mundo tem o sonho de ter sua casa própria ou quer investir. E às vezes acho que aquilo é algo muito distante. O que tem que juntar, o que tem que esperar. E eu falo que não. Eu falo que tudo é possível. Vamos sentar, vamos conversar e mostrar isso para ele. É possível. É alcançável. É alcançável. Todo mundo consegue. Pode parecer que não, mas pode não ser comigo às vezes, porque assim, apesar de tentar ter essa demanda, às vezes pode ser que eu precise acionar um outro colega de trabalho, mas até isso a gente consegue mostrar para ele, olha, você vai conseguir no final. Pode demorar um pouquinho mais ou não, que às vezes muita gente se surpreende com isso. Porque às vezes acha que a gente vai demorar, né, para conquistar um sonho, e você vê que... E que às vezes não, já peguei... É só dar o primeiro passo. Só o primeiro passo. Isso que a gente... permitir. Se permitir. Porque às vezes as pessoas têm muito isso de achar que não é possível. E é muito possível. É criada essa barreira de achar que tem que juntar, que tem que fazer, e não é. E quais são as principais tendências hoje do mercado imobiliário? O que você enxerga lá na frente nesse mercado? Hoje a gente vê muito o digital presente, né? A gente viu esse movimento grande surgindo com a pandemia. A pandemia trouxe isso muito forte para o ramo imobiliário, que é um ramo que ele demora a ter essas modificações, e a gente percebe que agora não. Ele foi atingido, você vê... o cliente ele tem acesso a muito mais informações. Eu brinco que às vezes ele tem mais informação que a gente, às vezes... Portanto que ele é impactado pelo digital, por propagandas, por Tanto informações. É que você está fechando uma proposta online agora. Mas é isso que a gente vê hoje em dia, que como que isso modificou, né? As pessoas, você consegue, às vezes, já fazer esse filtro, porque às vezes, você imagina, quando não existia isso, a pessoa tinha que ir de empreendimento em empreendimento. Hoje em dia, você faz um filtro inicial com ele de perguntas pertinentes do que ele quer, e depois você consegue mandar algo digital, a princípio, só para ele fazer uma triagem e falar, isso aqui eu gosto, isso eu não gosto. E a gente já assim, reduz o trabalho do cliente de ter que ir em tantos, que a gente sabe que cansa às vezes, para São Paulo muito. Os clientes às vezes não chegam cansados, Você tem que ter tempo nessa correria, então isso ajuda muito. Então isso é muito legal. E falando um pouquinho, assim, sobre isso, né, desse atendimento seu, um pouquinho de diferenciação no mercado tão competitivo de corretor, né, como é que você acha que o corretor se destaca? Eu falo, para mim, o que eu trouxe para dentro da corretagem, e eu vejo que funciona, né, é esse ouvir. A gente está numa era que todo mundo quer falar, e eu acho que na minha profissão, o mais importante é ouvir. Eu sempre, porque às vezes a gente tem alguns treinamentos, alguma coisa, apresenta isso, apresenta aquilo. Ótimo, tem que ser feito mesmo. Mas eu acho que esse acolhimento de ouvir o cliente, de ouvir o que ele quer, e aí sim conseguir mostrar para ele o que você tem, é o diferencial hoje em dia. Porque às vezes a gente encontra muito profissional que quer falar. Ele quer vender, e não tem essa escuta para o cliente. E aí, às vezes, no final, acaba até não acontecendo que ele não fique tão satisfeito. Você ouve, é uma venda mais assertiva. Isso, porque aí você consegue... Porque é uma profissão que, apesar que você é necessário ter essa escuta, porque o cliente, ele está... geralmente, na maior parte do tempo, você está lidando com algo financeiro, um sonho. Ou é a casa dele, ou é um dinheiro que ele está investindo
por um futuro dele, por uma aposentadoria. Ele guardou muito tempo e ainda está guardando. Sim, então você tem que estar assim, muito comprometido com aquilo. Eu falo assim, claro que eu trabalho e preciso né, o dinheiro que vem, a venda é muito importante, mas não tem coisa melhor quando a gente está fechando um contrato e eu vejo o cliente satisfeito, porque ele falou, nossa, era isso que eu queria, você conseguiu encontrar o que eu queria. É maravilhoso. Sabe, é muito bom, porque vai além do seu financeiro. E eu vejo que para ele também, porque não é só ele tá gastando um dinheiro que pode ser o da vida dele. É algo que ele vai entrar todo dia, que ele vai ajudando morar. ele a realizar um grande sonho. Isso é muito legal. Seja na casa própria ou para investir. Sim. Né? E hoje, você também faz cursos fora da empresa? Porque eu acredito que deve ter muitos cursos, as você construtoras. Vê que a gente se conheceu em um, né? Verdade. Muitos, não são poucos, não. Que eu acho que é outra coisa. Você tem que estar sempre. Tanto para ter... como a gente falou, né? O mundo está muito cíclico. É a modificação. Dentro do mundo imobiliário, eu acho que de tudo. Então, é muito importante esse conhecimento. Eu sempre falo, a gente nunca vai saber tudo e sempre vai ter novidades. Então, eu gosto disso. Ter o conhecimento, a informação, você vê, querendo ou não, fui para um curso para melhorar o meu digital e ali a gente percebe que foi muito além disso. Que ele foi, é muito além da pose que chamava o curso. Vai muito além do que você tá ali. Então, eu acho que isso, conhecimento, sempre bom. Sempre, né? Sempre buscando conhecimento. E quais as dicas que você dá, assim, para manter um bom relacionamento com o cliente? Assim, já que você trouxe essa bagagem toda. Eu acho que é verdade. Verdade. Ser verdadeiro, forte, né? Que é difícil. Ainda mais a gente que trabalha com venda, assim, porque... Tem hora que você fala, ai meu Deus, eu vou falar isso e pode desandar aqui. Mas eu sempre falo que é o melhor. Acho que principalmente quando ele chega ali, né, Eric, você fala, esse produto não é para ele. Não é para ele. Não é o que ele tá procurando. Exatamente. É difícil falar, é o produto às vezes que você tem que ver que não é para ele. Ou o momento que não é para ele. Eu até brinco, né, porque tem muitos que falam, não, porque acho que você já vai... vamos começar aqui a colher e tudo, você já vai assinar e ele vai sair com o contrato. Às vezes eu até brinco, olha, pode ser que no final eu te fale que não vai ser agora. Porque por ser a verdade hoje em dia, algo que eu acredito, a gente orienta o cliente até o final. Então, às vezes, quando ele me conta o histórico dele e a gente pega todos os dados e eu vou fechar, às vezes você verifica assim, no final ele não vai conseguir concretizar isso. E aí eu vou perder a minha venda, porque eu poderia muito bem não falar esse detalhe para ele, e lá na frente ele descobrir da pior forma possível. Mas aí eu prefiro ser transparente. Falei, olha, agora não é o momento. Mas assim, eu falo que a verdade é bom por isso, porque eu posso achar que eu perdi naquele momento, mas eu vou ganhar lá na frente. Porque ele ainda vai continuar confiando e a gente vai. É o que eu falei, como é possível... Você pode achar que vai perder, mas você vai ganhar muito depois. Muito, por tudo. Assim, porque eu sei que ele vai... Eu vou conseguir encontrar o momento certo, a gente vai chegar naquele momento, vai caminhar junto. E, ao mesmo tempo, ele vai me trazer outras pessoas também. Sim. Seja de energia mesmo, que eu acho que o que a gente planta, a gente colhe, não tem outra lógica para isso, assim, né? É a lei da semeadura mesmo. E fazer indicações, né? Isso. E fazer indicações. Porque às vezes é isso, a pessoa ela sai, e às vezes já teve muita gente, não tô tanto tempo no mercado, e às vezes quando você tem que colocar no relatório aonde vem aquele cliente, você fala, vem de uma indicação. De indicação, porque às vezes é isso, que é o fruto do seu trabalho, porque alguém te indicou, ele gostou do seu trabalho. E é a melhor coisa. E é o que eu quero, quero ser uma referência para isso. As pessoas poderem confiar e falar, olha, precisou comprar sempre imóvel. Na verdade, né, Érica? Sempre na verdade. Vamos falar um pouco de tecnologia. Como você acha que o digital tem impactado hoje no seu trabalho? Então, o digital, para mim, por isso eu estou nessa luta constante de melhorar. O digital, a gente acabou de falar, estou fazendo uma venda... Né? A pessoa está distante. Então, eu vejo a importância hoje de estar dentro desse mundo. Seja para a pessoa saber o que você faz. Eu vi que é uma importância muito grande. E
E é isso também, para mostrar o seu produto. Então, é fundamental. Mas hoje você também trabalha muito no offline. Muito. Porque acho que é 80% do seu trabalho, mais ou menos, é offline. Eu acho que hoje em dia, agora que eu tô migrando, acho que por incrível que pareça, eu preciso a gente tem que ter esse presencial, né? Assim, tá ali, mas você fazendo anúncios, a captação que chega pra gente hoje em dia, como eu tô numa imobiliária, é praticamente online, até porque ninguém hoje quer receber uma ligação, é raro o cliente que você tudo liga. Online. Tudo online. Sem o digital a gente não faz nada. Faz nada. E tem muitas leis e regulamentações. Sim. Né, nesse mercado. Como é que você faz para ficar por dentro de tudo isso? É o que eu falei. Que muda direto. Treinamento. Primeiro, além de, às vezes a gente vai fazendo alguns cursos para ter uma noção básica do que é fundamental, né? Dentro assim, do direito imobiliário e as outras partes também, de compra, de venda. Além de treinamento, dentro da empresa, essa que eu estou agora, a gente tem treinamento toda quarta-feira. Então, já é algo obrigatório. Leitura diária de informativo, o que está acontecendo. Então, é um estudo diário. Atualizado. Sempre atualizado. Então, às vezes muda quase que diariamente, né? Dependendo do que está acontecendo na economia, isso, do que está acontecendo no país. Às vezes você modifica. Agora mesmo está modificando coisas o financiamento, valores de entrada. E então, é importante, né? Então, tanto para você saber indicar para o cliente, quanto para informar alguns, olha, não vamos perder esse prazo. Então, tudo na negociação é muito importante estar sabendo dessas modificações. E como você falou, a economia nossa é bem cíclica. Ela é rápida, às vezes muda de um mês para o outro. Então, a gente tem que estar sempre informado e preparado para visualizando o cliente que não pode deixar de passar essa informação. E hoje, você tem algum case, depois de tanta bagagem aí, né? Um case de sucesso que você pode compartilhar aqui com a gente? Tem bastante, mas não dá para falar muito. Não. Eu falo que tem alguns que a gente, às vezes, é engraçado nessa vida que a gente trabalha. Tem uns que, às vezes, a gente pontua. Teve um que eu achei muito engraçado, que era uma mulher que a gente foi fazendo... às vezes a gente fazia o contato, ela que entrou, ela que queria, aquela coisa, né? Geralmente a mulher, quando quer, a gente brinca que quando a mulher quer... Ninguém briga, o homem tem que ficar quieto. Mas, né, ela que estava lá fazendo um movimento, que queria mudar de casa, que queria comprar e tal. E a gente foi conversando, eu fui fazendo todo o funil e cheguei num imóvel que realmente eu falei... Ela falou, não, eu acho que é isso, vou agora levar o meu marido. E aí, até o momento, não tinha problema, estava tudo dentro do script. Ele chegou lá, e aí comecei a mostrar o produto. Ele amou o produto, ele sabia da região mais do que eu sabia, ele contou da infância dele. E engraçado que essa informação ela nem tinha me falado, ela tinha me falado algumas regiões, o que ela queria, e ele, quando ele falou, eu falei, ele sabe mais do que ela. E todo empolgado, ele sentou na mesa, ele começou a fazer várias propostas, a desenhar fluxo, e foi para casa e falou, só estou voltando para casa porque eu preciso desenhar algo melhor. Mandou vários aplicativos de sol, de tudo. Foi muito... Aí estava tudo bem. Só que depois ela me encontrou e falou assim, você não acredita. A gente veio na visita e ele saiu de casa falando, a gente não vai comprar nada. Saiu determinado. Saiu determinado que não iria comprar nada. Ela falou, não precisei nem fazer esforço. Ele estava mais empolgado. Então, foi uma venda que, assim, foi surpreendente também. Sim. Porque, assim, com ela teve várias outras coisas. Ele foi assim, super fechado e ele foi o primeiro a decidir. É o que eu falo que é possível. Porque, às vezes, é isso. Você vê, ele mesmo não era o principal. Ele achava que nem estava procurando... saiu de casa falando pra ela já, tipo, a gente vai lá ver e não quero nada, só vamos olhar. Vou olhar o que você tá pedindo, mas não vamos comprar nada. E no mesmo dia ele já estava fazendo proposta e na semana a gente já assinou com ele o mais empolgado de tudo. Então, assim, é algo que é o que eu sempre falo, surpreende. E você vê que é possível. Uma coisa que eles acharam que ia demorar, tô no começo de pesquisa. E até surpreendeu também. Me surpreendeu também. Ainda mais sabendo que ele falou que não.
E teve um outro também que eu achei isso muito interessante, que eu falo das possibilidades. Ele entrou no plantão, esse foi uma venda de plantão de vendas, eu estava no stand, ele entrou para fazer a visita e ele entrou com a mulher, super, um casal maravilhoso, e ele já entrou assim, falando, olha, a gente está olhando, mas que é a região que a gente gosta, vi que o empreendimento é maravilhoso, e a gente queria conhecer, mas a gente já está indo fechar outro empreendimento, que é o que cabe no nosso bolso. Aí na hora eu falei, não, mas olha, vou apresentar e vamos conversar, porque tudo é possível. Que é o meu, tudo é possível. Me dá uma chance, eu quero te escutar. E foi isso, a gente foi, e realmente era a região que eles queriam, eles estavam maravilhosos. E o produto era fantástico. É um produto assim também que eu amei fazer. Era maravilhoso, tinha tudo, lazer, e tá, sentamos na mesa. Quando a gente começou, ele foi falando, eu falei, gente, mas vocês podem morar aqui. E eles viram o quanto era possível. Ele só falou assim, olha, eu vou sair aqui porque eu tô com um horário marcado pro corretor. Pra gente fechar, pra explicar pra eles que a gente vai ficar aqui. E foi isso. Nossa, que bacana. Foi muito legal, porque ele tava indo pra um segmento que era Minha Casa, Minha Vida, pra você ter uma noção. Que, olha, ele achava que só cabia naquele empreendimento. E quando ele foi ver, ele conseguia o que ele tinha. Tem muito mais lazer? No lugar onde eles queriam, o bairro ele já estava falando. Tanto que ele falou, era um lugar muito melhor e um empreendimento infinito. O empreendimento é impecável. E você ajudou eles a enxergarem esse sonho possível. Foi muito legal, porque foi isso. Eles fizeram depois chamada de vídeo, o filho morava na Itália. E ele me contando a história dele, eu falei, tá vendo? A gente tem que acreditar, tem que dar chance. E aí ele ainda brincou, né? Ele falou, porque também você não desistiu, que foi mesmo. Porque pode ter outras pessoas de ter falado... Mas isso é paixão pelo que faz. Eu acredito muito nisso, viu, Érica? E falando um pouquinho de futuro, né, e profissão, o que você... quais são os próximos objetivos daqui para frente como corretora e empreendedora? Porque eu falo que a corretora é uma empreendedora, porque você tem que administrar tudo. Né? Totalmente. A parte financeira, a parte de tempo, tudo. Sim. E você foi uma grande gestora aí, até para lidar com tudo isso também, seus filhos, né? Tudo Acho isso. que a maternidade traz isso pra gente. Traz. Né? Eu falo isso muito. Já vira um polvo. Eu falo que às vezes a gente tem, né? Às vezes e é engraçado, porque eu tenho essa resistência, às vezes, para ir pro digital, né? Porque eu sempre falei muito isso. Minha vida é tão básica, assim, não tenho muito a acrescentar. Mas depois que você começa um pouquinho a desenhar e as pessoas começam a ver um pouco da sua vida, tem muita gente que às vezes fala, eu acho que não dá, não acredita naquilo e vê que é possível, assim, de... Como você diz, Érica, tudo é possível. Tudo é possível. E aí, quando a gente se permite e chega lá como você chegou e tá aqui fechando uma venda do Belém do Pará. Não é? Né? Com a pessoa que a pessoa tá comprando, investindo... Sei lá, e aqui, então, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. É interessante isso. Assim, a gente começa a ver... E até a gente que sabe que é possível surpreende, porque cada vez mais aparecem coisas que você não acreditar. Só acreditar. E você tem algum objetivo para o futuro nessa área? Acho que o objetivo é isso. Continuar fazendo os meus cursos, me capacitar cada vez mais, que eu sei que tem muita coisa ainda. Mas eu quero isso, ajudar pessoas. Eu vejo que virou tipo um propósito. É algo que eu, né, financeiramente, eu faço porque é um trabalho, mas ao mesmo tempo virou um propósito de tipo ajudar. Não sei se é ajudar, criar uma consciência melhor que eu vejo assim para as pessoas, que é algo que vai fazer diferença na vida delas. A gente vê os estudos dentro do que a gente vai vendo em termos de déficit habitacional, que é muita gente querendo tem o sonho da casa própria, e como isso faz diferença. É um tabu para muita gente. E faz diferença mesmo, você poder saber que você tem algo seu. Então, trazer isso para a pessoa. Permitindo as pessoas a sonharem e realizarem os sonhos. Isso. Então, acho que virou um propósito. Que linda. E qual é o seu maior desafio como empreendedora hoje? É o digital. É o digital? Mas o digital o quê dentro do digital, por exemplo? Eu acho que é isso, contar mais a minha história, assim, mais o meu dia a dia. Porque eu sei que isso vai impactar algumas pessoas
que ao ver isso, eu sei que tem hora que eu falo assim, até um pouco egoísta, porque como eu sou bem tímida, não Ai, gosto. gente, vocês acharam ela tímida? Já coloca aí. Sou. Você achou ela tímida? Eu Não, eu olhei seu Instagram, bastante. eu adorei. Cada publicação linda, tá de parabéns. Mas é legal isso, né? Porque essa superação do medo, que é outra Você coisa tá aqui agora também. gravando um podcast, Isso. você tem medo de viu, fazer Mel? vídeo, é uma superação maravilhosa para você. Mas isso é muito legal, por isso, você encontrar pessoas. Então, você foi uma pessoa que me... A gente se conectar, né? Ali foi uma conexão. A gente vai fazer algo, às vezes pessoal, quando você está conectando com outras pessoas que acham que hoje isso é muito importante. E você me impactou também. E se conecta com pessoas que também sempre ajudam a gente a subir de nível. Sim. Quando a gente quer e Deus permite que a gente faz essas conexões maravilhosas. E hoje você está aqui já superando, já não é mais um desafio. Então, eu penso muito isso, quando você falou, o que você fez, assim, de me ajudar, de certo ponto, nisso, romper o medo obrigada. meu de estar aqui e fazer isso, é isso que eu quero também no digital. Tá rompendo com esse medo e que às vezes alguma pessoa, algo que já rompeu, acabou, agora acabou. A pessoa se falar, olha, me identifiquei e tem uma pessoa que pode me ajudar. Pelo menos vamos sentar, conversar, tomar um café. Sim, agora acabou, tá? Já fez o podcast, já tá isso aí. Pronta. Amanhã já tô lá postando que e delícia mostrando, olha, isso aqui pode ser seu. Que delícia de bate-papo, viu, Érica? Obrigada por estar aqui no Pode Café. Tá chegando a hora de a gente encerrar a nossa conversa. Eu só quero te agradecer. E por toda essa história, você empreendeu lá atrás, aí depois foi ser mãe, dedicar aos filhos, né? Foi acompanhar o seu marido aí nas jornadas, né, das viagens. E aí se reinventou, você quis muito. E tá aqui, né? Foi contratada aí por grandes empresas e hoje pode oferecer o melhor. Né? E é um sonho alcançável. Parabéns. Obrigada. Tá? Eu quero te presentear com a nossa xícara aqui do Pode Café. E com o presente também dos nossos patrocinadores. Amei. Agora eu já todo dia. Obrigada. E agora eu quero deixar um espaço para você falar uma mensagem para quem você quiser. Fica à vontade. Ai, eu estava até comentando antes, né? Não sei nem se é mensagem. Às vezes a gente fica pensando. Mas essa semana eu fui impactada por algo que aconteceu bem recente, trouxe para minha vida, que foi, não sei se o pessoal viu, um cachorrinho que subiu, tava em cima da pirâmide, né? E a hora que eu vi aquela cena lá na reportagem, fiquei pensando, nossa, colocaram um cachorro lá em cima e tudo, que loucura. E depois, no desmembrar, eu vi que não, né? Aparece ele descendo lá, todo saltitante. E aí eu acabei trazendo para minha vida, assim, aquelas coisas de... Às vezes a gente está indo para o topo, está no topo, e muita gente que está vendo aquilo te vê às vezes no topo e acha que alguém te colocou lá. Entendi. E não é. A gente percebe que igual aquele cachorrinho ali, a gente vai de degrau em degrau, subindo, rompendo medo, rompendo várias barreiras. E quando você vê, você está lá. Não pode, isso, é degrau por degrau. Degrau por degrau. Então, acho que é isso. É o que eu coloco aqui. É possível... Vai ser difícil às vezes você pode ver a pessoa tá ali, eu tô aqui contando, mas teve vários degrauzinhos para estar hoje em dia almejando chegar naquele topo ali daquela pirâmide. Com muita vontade, né? Com muita vontade. E nunca foi sorte, sempre foi em Deus, pelo menos para mim. Absolutamente. É sempre ele em primeiro lugar. Deus. Por isso que vai dando tudo certo, colocando pessoas certas no caminho da gente. Tá vendo? Que mensagem linda, gente. Bom, a gente chegou no final desse bate-papo. Eu quero agradecer também a Audrey, que ela é maquiadora. Ela fez as maquiagens aqui. Ela sempre tá com a gente em todos os podcasts. E vai aparecer o QR Code dela aqui para vocês seguirem também. E é isso, gente. Eu quero agradecer quem ficou até agora, quem deu um like. E desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Tchau, tchau.